questão das aulas, o que o senhor pode... Eu sei que na quarta-feira o senhor anuncia né, como vai ser, mas o que o senhor pode nos falar rapidamente aqui, até para depois a gente entrar em outro tópico claro. aí também importante. Não, a gente sabe que isso é uma demanda que surge porque as pessoas... Quando a gente pensa em cuidar das pessoas, né, quando a gente pensa em cuidado diante desse problema sanitário que a gente está enfrentando, acho que a primeira coisa que surge na cabeça das pessoas é protejam as crianças, né? Vamos pensar nas crianças, né? Cuidem das criancinhas. E os idosos, né? E os idosos na outra extremidade, pela vulnerabilidade. Claro, então, mas eu digo assim, é do instinto, né, humano. A gente pensa em proteger crianças, se o navio está afundando, colete prioritariamente para as crianças. Vamos botar as crianças no bote salva-vidas, você salva as crianças em primeiro lugar. Então as pessoas todas ficam com receio do que a educação envolve para as crianças, para proteger as crianças. É claro que também nós temos essa preocupação, é evidente que também nós temos essa preocupação e não vamos fazer com que as crianças sejam expostas a risco de contágio e nem as suas famílias e nem os profissionais de saúde de uma forma desnecessária e irresponsável. Então, quando a gente fala em planejar retorno, não significa semana que vem as crianças voltam para a aula. Significa como é que a gente consegue, em primeiro lugar, cuidar do aprendizado delas. Então, a rede pública de ensino, a rede estadual, não voltará presencialmente nas próximas semanas. Isso eu já te antecipo aqui, Patrícia. A gente não vai voltar presencialmente. A gente vai fazer um retorno com ensino remoto do aprendizado na rede pública, tá? A gente já está preparando isso. Quantas semanas? Porque as próximas semanas é o quê? Não volta antes de agosto? Então, é isso que a gente vai anunciar na quarta-feira. Aí, se eu anunciar sozinho para ti aqui, eu brigo com os outros veículos de comunicação. Mas eu posso te antecipar que a gente está estruturando isso para poder fazer esse anúncio. Olha, volta nessas condições. O que vai poder voltar presencialmente já nas próximas semanas, né? Aqueles que têm menos alunos e que são mais... que a gente consegue, são mais urgentes, porque gente que está terminando cursos, que precisam de laboratórios nas questões de ensino superior. Tem escolas que estão se organizando, por exemplo, assim, ter turnos, né, menos crianças e dividir o turno em 2. Isso, por exemplo... Aí, esses protocolos estão sendo definidos para um retorno também, possivelmente, alguns casos no mês de junho, outros no mês de julho. Então, a gente está planejando algo faseado, né, em fases, o que a gente deve apresentar nessa quarta-feira. A questão do passar esse período do inverno tem influência sobre a questão da retomada? Quanto isso está pesando? Porque me parece que não é nem distanciamento controlado que está determinando, né? Nós estamos diante de duas situações. Duas situações. Uma é que nós acabamos de implementar, né, o nosso modelo do distanciamento controlado. Então ele está sob análise, né? Nós estamos monitorando e identificando o quanto que ele é efetivo para atender a proteção à saúde com a conciliação com a atividade econômica. Até aqui tem parecido isso, mas ele é algo inovador que está sob análise da sua efetividade, da sua eficácia. E, de outro lado, a questão do inverno, como tu falaste, um momento em que as pessoas... o nosso sistema de saúde é mais demandado com síndromes respiratórias, outras, né, que não Covid, então síndromes respiratórias de outra natureza, já ocupam muito o nosso sistema hospitalar nesse período, e também porque as pessoas em ambientes fechados, né, as pessoas com frio não abrem janela, a gente acaba favorecendo nesses ambientes maior condição de transmissão e de contágio. Então tudo isso também nos preocupa e está sendo observado também para esse retorno. Então, acho que a gente tem que passar ainda algumas semanas para observar melhor como é que o distanciamento controlado e o início dos dias mais frios vão influenciar para a gente poder entender se há efetivamente as condições de um retorno presencial nas aulas, por exemplo. E isso tem que ser assegurado também. Nós vamos definir protocolos de retorno, mas, evidentemente, diante de mudança de números, de mudança de tendências, tudo é revisto, tudo pode ser revisto a qualquer momento, né? Tudo pode dar passo para trás diante de algum cenário novo. A educação infantil que está com uma pressão mais forte porque tem relação com a questão do trabalho. Como é que o senhor vê essa questão específica que provavelmente cada vez hoje teve protesto em Porto Alegre, no interior já está tendo, quer dizer... Eu particularmente... Pode ter uma orientação diferente para esse segmento? Eu vou dizer o seguinte, a minha visão pessoal, tá? Eu entendo que na situação da educação infantil, se
a gente não oferecer a oportunidade de os pais que não têm onde deixar os seus filhos, não tem como ficar em casa porque o pai e a mãe trabalham, ou a mãe é mãe solteira, o pai não tem a mãe em casa para trabalhar, para cuidar, seja quem for, o pai não pode ficar em casa. Não tem não dá para deixar a deixar... criança com o avô, né? O avô não pode deixar a criança com o avô, porque não é recomendável também. Então, o que acaba acontecendo, a gente sabe o que acontece. Tem uma mãe na vizinhança que cuida dos filhos das vizinhas, né? As crianças do bairro. Tem até alguns lugares chamam as mães crecheiras, as mães que têm uma creche dentro de casa e que aí com menos condições sanitárias cuidam dessas crianças, talvez expondo mais ao risco de contágio. Então isso tudo tem que ser analisado. Então, na minha opinião pessoal, aqui estou dizendo o Eduardo, mais do que o governador, eu olho como essa preocupação de dar a oportunidade, através da educação infantil, que com protocolos rigorosos seja oportunizado aos pais que não têm onde deixar os seus filhos, que tenham a opção de deixar na escola com cuidado e protocolos de segurança do ponto de vista sanitário. Né? Ou seja, a recomendação continua sendo a de pai, mãe, se você puder ficar com seu filho em casa, fique, não leve para a escola. Até porque na educação infantil não tem dia letivo a ser cumprido. Né? Então a gente teria essa opção, a escola aberta como uma opção, mantendo a prioridade do filho ficar em casa, mas sendo uma opção. Só que não é só a minha opinião pessoal que vale, né, Patrícia? Eu tenho essa opinião, essa visão, essa preocupação, mas compreendo a preocupação das pessoas com esse retorno, com essas escolas, o contato, como é que fica. Então a gente está tentando desenvolver protocolos que garantam ao máximo a segurança, mas não vamos forçar a mão para oferecer riscos. E não é só a minha opinião que vale a dos especialistas na área da saúde, da educação, da rede de ensino, dos prefeitos que mantêm as redes públicas nos seus municípios, na educação infantil. Tem a questão econômica da rede privada também, né? Tem muitas escolinhas aí que, na escola regular, na fundamental, ainda tem ensino à distância, as crianças estudam de casa, a escola está mandando, mas na educação infantil não tem isso, então os pais muitas vezes deixam de pagar a escola, né? Porque, bom, não está tendo aula, não estou deixando meu filho lá, não vou pagar a creche, e aí a escolinha quebra, e se a escolinha quebra, o que faz? Então gera um problema enorme, a gente está tentando achar soluções para isso também. Mas na quarta-feira o senhor vem com o protocolo também incluindo a educação infantil. Abrange também ou não? Só para... Provavelmente o que nós vamos trazer em relação à educação infantil é a previsão de uma data em que os protocolos serão anunciados. Nesse caso, talvez não tenhamos fechado ainda o protocolo na educação infantil. O senhor acha que as empresas deveriam talvez dispensar ou não exigir que mulheres com filhos tenham que trabalhar nesse período, e até porque tem uma previsão de redução, né, de pessoal em muitas atividades, comércio, por exemplo, já opera com menos, tem que ter menos pessoas e tal, em função da questão justamente do cuidado com a Eu acho que era algo a ser pensado, né? Acho que era algo a ser pensado de uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, para que mães com filhos, não só mães e pais, né? Mães e pais, sim, de alguma forma pudessem se revezar aí, com uma diminuição de carga, para poder cuidar dos seus filhos em casa nesse período, sem dúvida nenhuma seria algo interessante, que não está sob condição de legislação estadual, mas que seria interessante que pudesse ser pensado.